a gente organizou uma série de 5 lives, essa já é a nossa quarta, então quinta-feira que vem tem a nossa última live, em que a gente selecionou tópicos relacionados ao processo de escrita de artigos científicos em língua inglesa. No nosso primeiro tópico, a gente falou sobre organização de ideias, os seus pensamentos, como que você pode separar as informações e os temas do seu trabalho em cada sessão. Então, você tem que conhecer muito bem o que é um artigo científico, quais são as sessões mais comuns, como que elas se dividem. E quem tem dúvida sobre isso, é importante ver o nosso IGTV, o nosso primeiro live, tá lá as mais informações, a gente fala sobre isso e outras coisinhas, tem que ir lá olhar. Qual que foi a nossa segunda live, Marina? A gente falou sobre diferenças culturais. Uhum. Isso. A gente falou que antes de começar a escrever é preciso entender as diferenças culturais. Quando você está traduzindo para outro meio, para outra cultura, especificamente uma cultura acadêmica em língua inglesa, você precisa entender quais são as diferenças culturais e como que isso influencia o pensamento do nativo. Ou seja, para você escrever o mais próximo do nativo em língua inglesa, você precisa entender como é que esse nativo pensa. Para entender como que ele pensa, você precisa entender algumas diferenças culturais. Então, a gente fez uma comparação com como nós brasileiros costumamos pensar, como é a nossa cultura, como a gente costuma pensar e como isso influencia a forma com que a gente escreve. E aí, então, a gente fez uma comparação com essa cultura do pesquisador falante nativo de língua inglesa e sobre como isso influencia diretamente. Bom, então, tendo organizado o seu texto, tendo entendido as diferenças culturais, na nossa terceira live, que também está aqui no nosso GTV, a gente falou sobre as principais diferenças linguísticas. Então, como é que, de fato, essas diferenças culturais, como que a gente enxerga essas diferenças na língua em si. Então, a gente apresentou, acho que 5 ou 6 tópicos, né, Marina? Uhum. Sobre essas principais diferenças. Então, como é que a gente costuma fazer em português e como é que isso fica em língua inglesa. Esse processo de comparação da língua portuguesa com a língua inglesa, a gente sente que é necessário porque, normalmente, quem está começando a escrever inglês, um mestrando, doutorando, um professor que quer escrever inglês, ele tem uma tendência de escrever o seu texto primeiro em língua portuguesa e depois ir traduzindo o próprio texto. Nesse processo de traduzir o próprio texto, o escritor, o pesquisador, ele tem a tendência de reproduzir as estruturas linguísticas do português no texto em língua inglesa. E muitas vezes esse professor tem muita experiência, sabe inglês muito bem, então esse texto ele não necessariamente tem problemas linguísticos, problemas de gramática, aliás, mas ele tem problemas linguísticos, ou seja, é uma estrutura que não é própria da língua inglesa, então ele fica um texto estranho, truncado, então esse parecerista, esse revisor, ele vai ler o seu texto, ele vai achar estranho, então provavelmente ele vai recomendar uma revisão, ou vai ser tão estranho que ele já vai recusar o seu trabalho. Então, tendo feito essa comparação das principais diferenças linguísticas dos dois idiomas, tendo feito essa introdução, a gente preparou a live de hoje, em que a gente vai falar, vai dar dicas sobre o que fazer para quem vai começar a escrever de fato. Porque tendo entendido todo esse processo anterior, a gente então começa o processo de escrita. E ele não é tão simples quanto parece, mas a gente, com a nossa experiência desse processo de escrita da ciência em língua inglesa, a gente vai dar dicas para vocês que vão ajudar a entender melhor e facilitar esse processo de quem está começando a escrever a própria pesquisa, o próprio trabalho em inglês. É isso, Marina? Uhum, isso mesmo. Faltou alguma coisa? Das outras lives? Do que você quiser falar antes da gente entrar nos tópicos em si. Uhum. Não, eu acho que para a gente entrar nos tópicos, para a pessoa conseguir aplicar de fato essa escrita em língua inglesa, é realmente muito importante assistir às outras lives. Porque, de alguma forma, o que a gente vai apresentar hoje é retomar um pouco do que a gente já falou e direcionar um pouco mais para a escrita já em inglês.
Uhum, uhum. E Marina, o que que você vê mais com mais tendência, assim, as pessoas que estão começando a escrever em inglês os seus artigos, vão traduzindo ou o seu próprio texto, ou vão tentando escrever em inglês? E dentro dessas duas opções, o que que você sugeriria? O que que você acha que seria melhor para esse aluno que quer escrever um bom texto em inglês e publicá-lo? Se o nível de inglês da pessoa deixa ela insegura de já escrever em inglês, eu acho que tudo bem escrever em português e depois traduzir. Mas Uhum, a pessoa vai ter que ter um cuidado redobrado na hora de revisar. Porque acontece muito de qualquer pessoa que escreve ficar apegada ao texto. Então, uhum, você já escreveu em português, depois você traduziu para o inglês. A chance de você cortar coisas desnecessárias é baixa. Porque você já escreveu, você já fez aquele esforço. E você já uhum, pensou inicialmente, quando estava escrevendo em português, do jeito que brasileiros pensam. De uma forma um pouco uhum, mais extensa, com mais palavras que na verdade precisa. Então, o cuidado na revisão vai ser maior. Agora, se você uhum, já escreve em inglês, tendo consciência de todos os pontos que a gente já falou nas outras lives, uhum. tentando ser o máximo conciso, organizando o seu texto antes de começar a escrever, a sua revisão, claro que vai ser criteriosa, mas vai dar menos trabalho, provavelmente. Uhum. Entendi. Então, uma dica que você daria para quem vai escrever em português primeiro e depois traduzir esse texto é escrever em português já pensando que esse texto vai ser traduzido e vai ser traduzido para uma cultura diferente, tendo em Uhum. considerações tudo que a gente falou nas lives anteriores. Então, talvez não fique tão difícil esse processo, é isso? Isso. Uhum. Uhum. E na verdade a gente vê isso mesmo. Quem já escreve inglês é porque já tem um grande domínio da língua inglesa, já lê muito, né? Já domina um pouco mais, mas é natural esse processo de tradução do próprio texto. E não é necessariamente um problema, né? Se você já pensa em escrever esse texto em português, pensando que você vai traduzir para uma língua que é mais sintética, se você já escreve esse texto numa ordem direta, então sujeito, verbo, complemento, escreve um texto coeso e coerente, então, e tendo assistido a nossa live sobre as principais diferenças linguísticas do português e do inglês, então o que que acontece? Esse processo de tradução vai ser bem mais simples, não vai ser complicado. É isso? Uhum. Acho que o que pode ajudar também, mas eu não tenho uma receita comprovada, não estudei isso não. Mas vamos supor que você tem dificuldade um pouquinho em inglês e Uhum, começa a estruturar o seu texto em português. Separa as informações, separa os tópicos, já tem mais ou menos uma ideia de onde vão ficar os parágrafos. Isso você faz tudo em português, mas na hora de escrever uhum, mesmo os parágrafos, digitar tudo certinho, talvez você já pode ir para o inglês, sabe? Que aí talvez você já uhum, separou, por exemplo, um vocabulário que você vai precisar usar em inglês. Então, toda uhum, a esquematização faz em português mesmo, para ficar mais fácil, mas na hora de uhum. escrever os parágrafos, tudo escreve em inglês. Uhum, entendo. E outra, essas dicas de você pensar bem no seu texto, na forma que você vai escrever, em tentar ser conciso, coerente na forma direta, isso serve mesmo se você não for traduzir o seu texto, e é o que a gente Exato. vem falando aqui. Então, língua portuguesa, gente, vamos fugir dessa necessidade de ser verborrágico, de falar muito, de incluir muitas ligações desnecessárias, incluir informação que não é essencial para o entendimento do seu texto. E aí, então, já vai elevar muito o seu trabalho. E também, se a escrita desse artigo vai ser enviado para tradução, nossa, também é outro processo que você já vai agilizar muito, né? Porque nós, como tradutoras, muitas vezes ficamos tentando entender o que o aluno quis dizer naquele parágrafo enorme, buscando o sujeito, cortando muita informação desnecessária, que vai atrapalhar mesmo a leitura, que vai atrapalhar a avaliação desse artigo. Então, quer dizer, pensar, planejar e ter um pensamento muito claro sobre o que você tem que escrever, assim, facilita o seu aspecto, o seu Uhum. trabalho em todos os aspectos, seja você mestrando, doutorando e professor universitário, né, Marina? Isso.
Bom, então agora a gente vai começar com algumas dicas principais. São 5, mas são 6 que a gente separou, que é mais ou menos um passo a passo para vocês entenderem o que vocês têm que fazer na hora de que vocês vão começar a escrever esse artigo em inglês ou traduzir o seu próprio artigo. De preferência, escrever em inglês se você já tem um certo domínio do idioma, se você já tem bastante confiança e domínio do conteúdo. Se você consegue escrever diretamente em inglês, no início pode parecer bastante desafiador, mas vale a pena, porque você pode economizar muito tempo, você vai treinar o seu idioma, e você corre menos riscos de reproduzir aquelas estruturas que são próprias da língua portuguesa, porque quando você está traduzindo, é muito mais fácil você reproduzir aquela estrutura, e quando você já pensa diretamente em inglês, pode ser que seja mais fácil. Então é um exercício diário, provavelmente a primeira, segunda, terceira tradução vão ficar bem ruins, e aí você vai trabalhando para melhorar esse processo, entendendo como funciona, mandando para o revisor, vendo as correções, e não é complexo, não é tão complexo se você estuda, se você dedica, e se você quer de fato ter uma carreira acadêmica de relevância, né? Você tem que publicar em inglês. Então, todo mundo já está lendo em inglês. Então, esse processo de escrever em língua inglesa, de pensar em inglês, é um processo natural para o pesquisador brasileiro que quer se destacar. Certo, Marina? Então, o que vocês me diriam? Marina, qual que é a primeira dica que você dá para quem quer começar a escrever diretamente em inglês? Bom, a primeira dica é assistir as outras lives, porque elas vão ser fundamentais para vocês entenderem em detalhes os próximos pontos que eu vou falar. Então, quando acabar aqui, vocês podem procurar lá no IGTV e assistir as outras lives. O segundo ponto é organizar as ideias e os dados da sua pesquisa nas seções correspondentes. Eu falei na primeira live quais são essas seções na ciência em geral. Então, em geral, um artigo tem introdução, às vezes tem a revisão de literatura separada, às vezes dentro da introdução ou na discussão, metodologia, resultados, discussão, conclusão. Essas são as grandes seções de um artigo em qualquer revista. Então, quando você vai escrever a sua pesquisa, você vai pensar em como organizar, como dispor todos os dados que você coletou, todas as reflexões que você fez sobre o seu texto, todas as leituras que você fez, como você vai dispor nessas sessões. Como fazer isso fisicamente, né? Porque quando a gente fala, parece que é meio difícil colocar em prática. Você pode criar um arquivo e nomear sessões e ir jogando as informações lá dentro em forma de tópicos. Você pode escrever no papel, né, para quem gosta mais de papel, e ir dispondo as informações para ficar bem visível como que está a organização da pesquisa como um todo. Vai ajudar muito para quem vai escrever em inglês, ler as instruções para os autores da revista que você quer publicar. Porque quando você escreve um artigo, não é um artigo neutro que vale para qualquer revista, né? Porque as revistas têm propósitos diferentes. Por exemplo, dentro de uma mesma área, tem revistas com focos diferentes. E pode ser que a sua pesquisa se encaixe em diversos tópicos desses, em diversos focos. Então, você vai ter que... É interessante você concentrar os seus esforços em uma revista inicialmente, para guiar a sua escrita. E aí, lá nessa revista, eles vão te falar exatamente as seções, como que eles querem, que informações que vão lá. Eles podem ter um manual de estilo que te oriente a escrever em inglês, com estruturas mais comuns, com coisas que os pareceristas esperam ver no texto, no artigo em inglês. Então, ler as instruções da revista é muito bom. Se você não conseguiu ainda pensar numa revista, não definiu uma revista ainda, eu sugiro que você olhe pelo menos uns 3 e leia os manuais, leia as instruções, para isso te orientar na organização da pesquisa, antes mesmo de começar a escrever.
Isso é importante porque a gente estava até falando na última live sobre o uso de voz passiva ou não. Então, tem algumas áreas que têm orientações específicas, né? Então, leiam lá as orientações direitinho. Quanto mais você lê, entende, ficou na dúvida, abre o dicionário, pesquisa. Porque não adianta, se você fugir de uma daquelas regras ali, já diminui a sua chance de publicar esse artigo. Então, sempre olhar para ver qual que é a sua orientação e até como você vai dividir essas informações, né? Porque tem algumas alterações dependendo da área, dependendo da revista, de onde vai cada informação do seu trabalho. Sim, tem revistas, inclusive, que tem um artigo gabarito, que é um artigo modelo. Então, assim, eu não tenho certeza se é uma pesquisa que foi realmente publicada, se eles escreveram só para ser um modelo, mas lá, você além de ver como dispor as informações, você vai entender o estilo de escrita, você vai poder aprender estruturas comuns de cada seção e poder reproduzir depois. Poder modelar esse artigo, né? E Marina, voltando um pouquinho sobre as orientações, Ai, desculpa, minha câmera tá torta. Tava quase caindo aqui. Bom, voltando um pouquinho sobre as orientações, depois de ter lido as orientações da revista, eu vou organizar as informações em cada seção, conforme a revista me orientou. E aí você aconselharia colocar uma lista do que tem que ir em cada seção de forma aleatória, ou organizar essas informações na ordem que elas têm que aparecer o texto? O que você acha que é melhor? Se tem alguma ordem? Bom, se o autor conseguir ter essa ordem em mente desde o início, sim, mas eu acho meio difícil. Eu acho, assim, é uma opinião agora mesmo. Eu acho mais fácil ir jogando as informações e à medida que você vai construindo a relação entre elas dentro da sessão, aí você vai deslocando as informações para ficar agrupar as semelhantes, as diferentes, qual parte vai ficar em qual. Eu acho muito fácil pensar nisso na sessão de metodologia. Vamos supor que então lá dentro da sessão você vai colocar as características da sua amostra, um instrumento que você tem usado, um procedimento, depois o tipo de análise que você realizou, uma coisa, análise estatística. Em geral é essa ordem que aparece lá. Então, cabe olhar outros artigos da revista que você quer publicar ou outras revistas que você tem em mente, entender mais ou menos onde vão as informações e, se possível, já ir inserindo lá em subseções dentro das sessões grandonas, né, da introdução à metodologia. Porque aí ajuda a orientar a ordem que as informações aparecem. Uhum. Na verdade, quanto mais esse pesquisador conseguir organizar as informações antes, mesmo que primeiro você falar, na introdução, aí eu tenho que colocar 10 tópicos. Aí o que saiu na sua cabeça, você coloca lá esses 10 tópicos. Depois relê esses 10 tópicos que você colocou e veja, o que eu tenho que falar primeiro? Talvez colocar o objetivo do seu trabalho, ou apresentar a sua área de forma global. Depois você vai fazer um funil da sua área e onde se encontra o seu trabalho. Então você vai entender qual que é essa sequência mais comum do artigo ou da sua área ou da revista. E se você conseguir ir funilando, então nesses 10 tópicos, em vez de eles estarem ali todos bagunçados, mas você conseguir colocar numa ordem de 1 a 10, vai facilitar muito a sua vida e o seu trabalho, né? E evita também que você fique naquele processo de... Sabe quando trava a escrita? E aí isso acontece porque você não sabe exatamente qual que é o próximo passo. Então, se você fez isso, conseguiu dividir as sessões, o que vai dentro de cada sessão, e numerou de 1 a 10, de 1 a 15, independente de qual seja o número, você tem uma orientação de qual que é o fluxo que você tem que seguir. Então, você terminou uma sessão, esse aqui terminei, vou para o próximo. Então, eu acho que é uma dica muito válida mesmo de organização, que vai ajudar a ser mais fácil o processo de escrita. Sim, e vai facilitar lá na frente também, que é o nosso último tópico, que é a revisão. Quanto mais você se organiza antes de escrever, mais fácil vai ser revisar o texto. Você citou essa ideia de colocar de 1 a 10, isso, além de ajudar a pessoa a escrever o próximo passo, evita que ela se repita. Esse ponto que a gente trava, tipo assim, eu não sei mais o que escrever.
é um ponto assim crucial para você começar a escrever uma coisa repetida. Tipo assim, não Uhum. expliquei direito o que foi dito anteriormente. Aí a chance de ficar ruim é muito grande. Então, tenha em mente o que você tem que escrever ajuda muito. Ter em mente não, ter escrito no papel, no computador, em algum lugar, já Uhum. organizado, para isso te orientar e impedir que o seu texto fique repetitivo e que você acabe enchendo linguiça e não chegue direto ao ponto. Aham. E esse tema tem a ver com a nossa terceira dica, né, Marina? Sim. A nossa terceira dica é justamente sobre como relacionar essas informações. Nós já separamos as informações da pesquisa nas seções e dentro das Uhum. seções a gente tem que estabelecer relações entre elas. Então aqui vai caber, como a Loriane falou, se você vai afunilar, por exemplo, na introdução, vai colocar lá contextualização da pesquisa, a área, trabalhos que já foram feitos, o que, que eles descobriram, o que, que eles não descobriram e o que você vai fazer na sua pesquisa. Essa já é uma ordem lógica, o fluxo do raciocínio da sua pesquisa já está pronto. Então, quando você tiver com suas informações, se você não organizou já dessa forma na sua pesquisa, cabe pegar tudo aquilo que você jogou dentro da sessão, identificar como as informações se relacionam e já posicioná-las como se fossem resumos de um parágrafo, para depois você Uhum. conseguir desenvolvê-los. Uhum. Isso vai evitar que fique um texto pouco coerente, né? Você perde a ligação de um parágrafo com o outro, não está entendendo Uhum. exatamente qual que é o fluxo de pensamento, fica um pouco bagunçado, né, Marina? Uhum. É. E aí, com os tópicos já estabelecidos e essa ordem já feita, já é mais fácil ir para o próximo tópico, que é escrever. E aqui a dica que eu dou é escrever, pode parecer estranho, mas é escrever o mais rápido possível, sem ficar Uhum. pensando muito. Você já determinou todos os pontos, o fluxo de raciocínio do seu artigo já está bom, então escreve mais rápido, sem ficar pensando, para você ser objetivo. E depois, Uhum. quando você for fazer a revisão, aí vai ser uma revisão muito minuciosa, que vai te ajudar também a notar os problemas que aconteceram. Mas ficar pensando muito, acontece também aquele problema que eu falei, de se repetir, de achar que não explicou o suficiente, qual palavra que eu vou usar, não fique pensando. Escreva, Uhum. porque aí na etapa da revisão você vai conseguir, depois que você deixar o texto descansar, notar o que está faltando, o que pode tirar. Uhum. Mas, Marina, é nessa etapa em que a pessoa pode acessar, por exemplo, dicionários ou comparar com outros artigos? Ou você acha que a pessoa já tem ali a lista de tarefas que ela tem que fazer e vai escrevendo, não consultar muita coisa e depois ela vai voltando? O ideal é ir escrevendo. O que Uhum. você pode fazer é tipo assim, chegou numa palavra você tem dúvida, não tem certeza se é aquele significado mesmo, ou se pode ter uma palavra melhor. Marca e continua. Não fique muito parando, se prendendo a termos, não. É melhor ir direto, Uhum. porque como você já organizou, a chance do seu texto ter ficado com um bom fluxo e uma boa organização de ideias é muito grande. Então, na hora da revisão, o que você vai ter que olhar são esses pontos de palavras Uhum. que você quer trocar, às vezes mudar um parágrafo de lugar, ou uma ordem de frase, Uhum. Uhum. mas essas questões linguísticas mais pontuais deixa para o final, para a revisão. Agora, o Uhum. importante é Um, voc escrever. um vocabulário, alguma coisa muito rápida que não vai atrapalhar muito o seu fluxo de raciocínio, vale a pena, né, Marina? Mas se você está com dúvida no tempo verbal, agora não é o momento. Termina a sua frase, vê se ela tem sentido e aí depois você volta para ir fazendo essas revisões. É isso? Isso mesmo. Ótimas dicas, obrigada, Fê. Bom, mais alguma coisa sobre esse tópico? Deixa eu ver aqui as anotações. Não, é isso mesmo, é só escrever. E o Uhum. próximo tópico agora é revisar. E aí, tanto quando a gente pode, como revisora e como tradutora, a gente deixa o texto descansar. O que é deixar o texto descansar? Você terminou de escrever, ou terminou de revisar, ou terminou de traduzir.
Aí você deixa o texto lá uns 2 dias, sem olhar. Vai fazer outras coisas. De preferência, nem mexa com a sua pesquisa, se for possível. Porque você não vai estar dentro daquelas ideias, daquele contexto. Daí 2 dias, você vai lá começar a ler o seu texto, frase por frase, corrigindo os erros de digitação que ficaram, termos que ficaram faltando ou termos que ficaram repetidos, buscar palavras que você queira mudar, por exemplo, né, um vocabulário. Ver se todos os seus parágrafos fazem sentido dentro deles e em conexão com os parágrafos em volta dele. E identificar se o fluxo está fazendo sentido, né, o fluxo de raciocínio, padronizar os termos mais importantes da sua pesquisa, para não ficar usando mais de um termo para um único conceito, que vai deixar o seu leitor confuso. Padronizar unidades de medida, aí são coisas bem pontuais, bem detalhadas, e essa revisão vai exigir bastante tempo. Então, acho que todo mundo já sabe isso, escrever demora mesmo. Então, na hora de escrever, a pessoa tem que considerar a parte de organizar, a parte de escrever, a parte de deixar o texto descansar e a parte de revisar. E às vezes uma ou duas revisões, né? Nesse processo que a gente está sugerindo, de você escrever uma versão rápida, sem ficar pensando muito, isso vai te exigir pelo menos 2 revisões, né? Essa primeira em que você vai ver os problemas mais grotescos, maiores, os grandes erros ali de verbo, tempos verbais, de gramática. E talvez você tenha que deixar esse texto descansar mais um pouquinho e reler ele mais finalizado para ver se é isso mesmo. E aí, nesse último processo, você vai polir mais esse texto. Essa revisão também é importante para identificar questões de conteúdo, né? E aqui até vale a pena pedir tanto para o orientador quanto para um colega de pesquisa, identificar, porque às vezes a gente escreve alguma informação, alguma reflexão de um jeito que permite a interpretação errada. E aí a gente não quer isso na questão do conteúdo, né? Então, essa parte de escrever rápido ajuda muito para você jogar logo as ideias no papel, já que você organizou antes, mas também é importante conferir a questão do conteúdo, né? Nossa, eu ia falar uma coisa, agora eu esqueci. É nessa etapa de revisão também que pode ser interessante ter o nosso e-book do lado, que a gente vai lançar na semana que vem, e a gente vai falar sobre as questões linguísticas e as principais diferenças. Então você pode olhar assim, e aqui será que eu usei o tempo verbal mais comum, mais apropriado? Deixa eu olhar o guia, deixa eu ver se tá, se não tá. Deixa eu ver como que é em português, como que é em inglês, para ver se eu não reproduzi uma estrutura que é própria da minha língua materna. Então pode ser interessante nesse momento você ter o guia mesmo, para ver se você seguiu o passo a passo e observar essas principais diferenças linguísticas, né, Marina? Porque, de fato, é um processo que até que você interiorize essas diferenças linguísticas, essa forma de pensar e essa forma de escrever, é um processo um pouco mais demorado mesmo. E ter o guia do lado pode ajudar bastante a não passar essas questões gramaticais que são mais fáceis de se observar, não são difíceis. Com o guia, então, facilita o processo. Exatamente. Bom, então, Marina, a pessoa organizou as ideias, ela colocou lá, anotou item a item. Gente, façam esse processo, não deixa de fazer. Muita gente pula depois, fica mais difícil, mas faça esse processo de anotar, colocar item a item. Depois que você colocou os itens, você vai verificar se tem uma ordem lógica entre eles, se eles seguem um fluxo de raciocínio, né? Você também, para isso tudo, você já olhou o guia da revista, já está fazendo tudo de acordo com o guia. Nesse momento de organizar as ideias, você mais uma vez viu se está de acordo com o que o guia te orientou. E aí, quando você for sentar para escrever propriamente dita, você vai escrever esse texto mais rapidamente, colocar suas ideias sem ficar parando muito. Pode parar um pouquinho para olhar no dicionário, mas não vai procurar nada de conceito muito importante, que você vai ter que parar esse processo de escrita muitas vezes, ou buscar uma questão gramatical em inglês que você tem muita dúvida, porque vai atrapalhar o seu processo. Então você vai escrever, jogar suas ideias lá da forma mais rápida possível, da forma mais direta, concisa possível. Lógico que levando em consideração as dicas que a gente já deu, né, sobre essas questões culturais, sobre como pensa o nativo. E aí você vai deixar o texto descansar.
e vai lá fazer essas correções do que saiu de ruim. E provavelmente vai ter saído ruim, não tem problema nenhum. Essa primeira versão, ela é ruim mesmo. Então, a gente faz essa primeira revisão, corrige as questões gramaticais, olha, compara com o nosso guia, que vai estar disponível na semana que vem, para ver se você não está repetindo alguma estrutura do português, para ver se o seu vocabulário está adequado. E aí deixa descansar mais um pouquinho, certo, Marina? Uhum. E aí vai faltar só a última revisão, que é nesse processo que você vai ver, já vai estar um texto melhorzinho, você vai ver se não passou nada, se tem alguma coisa que está confusa ou não. E essa parte é muito importante, porque às vezes a gente escreve e a gente entende tanto do assunto do qual a gente está pesquisando, lógico, porque é nossa pesquisa, a gente entende muito daquilo, que a gente acha que está muito óbvio e tudo muito claro. Então, essa terceira revisão, um pouco mais afastada do processo de escrita, vai te ajudar a identificar esses trechos confusos. E é aí que você vai lapidar o seu texto para chegar numa versão que o revisor, o parecerista, ele vai olhar e vai gostar do seu texto, ele não vai sentir o incômodo, porque é muito comum, né? Eu e a Marina estávamos vendo um vídeo sobre um parecerista falando que eles esperam uma leitura agradável de um artigo científico, né? Então, muitas vezes a gente foca nas questões de pesquisa, que lógico são importantes, mas não são só elas que são importantes. É preciso pensar na escrita e na forma que você vai produzir esse texto, para você produzir um texto que de fato seja publicado, que vai agradar o parecerista, e que você vai comunicar, você vai divulgar a sua pesquisa. Isso, Marina, faltou alguma coisa? Tentei dar uma resumidona aqui. Não, é isso mesmo. E aí a gente vai para o último Fênix... tópico. Pode falar. Eu ia falar que a Fênix está falando que é nossa responsabilidade fazer o outro entender o que a gente quer dizer. E faz muito sentido isso na ciência, né? Às vezes a gente escreve só pra gente mesmo, assim, pra mais ninguém, as pessoas que se virem para entender. E isso não faz sentido, né? Porque a ciência serve para ser disseminada, né? Então, escrever só para você, para o seu orientador, ela perde o propósito. Então, ter muito claro qual que é o público-alvo, é uma coisa que a gente vem falando o tempo todo, entender quem que é o seu público-alvo, pensar nele, como que ele pensa, como que ele escreve, para que a sua mensagem mesmo seja divulgada, né? Senão perde o propósito. E aí a gente vai para a nossa última dica para finalizar. Bom, o último ponto, com seu texto terminado, a gente indica que vocês procurem um revisor profissional que entenda desse tipo de texto acadêmico, porque ele vai poder ter um olhar de fora da sua área. Ah, mas ele não é da área, ele não vai entender. Não é bem assim. Porque o texto, o artigo científico, ele deve ser acessível para uma pessoa que tem uma educação boa. Uma pessoa de ensino médio, de faculdade, ela deve conseguir ler o seu texto. Não pode ser uma coisa do outro mundo, assim. Claro que vai ter questões extremamente técnicas, provavelmente na seção de metodologia, né? Relacionadas à sua pesquisa, mas o que você fez em pesquisa tem que estar acessível. Qual foi o seu objetivo? O que você encontrou? Qual que é o impacto desse seu resultado para a sociedade? Isso tem que estar acessível no seu texto. E isso pode estar obscuro tanto pela linguagem, pelo uso da língua, pela forma como você escreveu, quanto pela má organização das ideias. Então, mesmo se você passou por todos esses processos que a gente sugeriu aqui, é muito válido você mandar o seu texto para um profissional, porque ele vai saber identificar quais são esses pontos que precisam ser melhorados para a comunicação ficar ainda mais clara e identificar possíveis erros de língua mesmo, de língua inglesa, problemas gramaticais, ortográficos, que precisam ser resolvidos para mandar para a submissão. E que provavelmente vai ter, né? E essa é uma coisa completamente natural, porque se a gente escreve em língua portuguesa, que é a nossa língua materna, e se tratando de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, isso precisa passar por um revisor, quanto mais escrever numa língua que não é a sua, né? Então, é muito arriscado para quem está começando esse processo de escrita em língua inglesa não contar com essa visão do profissional, né, Marina? Que ele domina esse tipo de escrita científica e domina esse tipo de escrita científica em língua inglesa, que vai poder fazer as correções gramaticais e também te avisar dos trechos que talvez precisam de ser melhorados. E porque... eu acho... desculpa.
Pode Eu falar. acho que a revisão profissional também é uma forma de aprendizado. Porque, pelo menos com a gente, né? Quando a gente revisa um artigo, a gente manda para o autor a versão com as marcações e a versão limpa. Então, você vai conseguir olhar no que você pode mudar para o seu texto ficar melhor da próxima vez. Quais são os pontos que você está errando, o que você faz para corrigir. Então, mandar para um profissional é uma forma de aprender e aprimorar a sua própria escrita em inglês. Isso é de fato. Você vê exatamente o. É igual a professora do ensino médio que corrigia a sua redação, e aí você ia lá olhar quais foram, porque você só Plantão de vai aprender redação. com base no erro. É quase isso. Então, essa revisão vai deixar o seu texto pronto para ser avaliado por um revisor, por um parecerista. É uma visão externa, uma avaliação externa antes de chegar lá na revista propriamente dita, porque a hora que chegou lá. E se tiver ruim, tiver com muito erro, eles vão devolver o seu artigo, vão devolver o seu texto, né? Então, é uma etapa extra que, inclusive, tem que ser considerada no cronograma de escrita, né, Marina? Sim, com certeza. E vai ajudar você a ter um texto mais polido, mais claro, para você ter pelo menos uma clareza de que se esse texto for recusado, é por alguma outra questão da sua pesquisa que precisa de modificação, mas não porque o texto está mal escrito, veja só. Então você fica trabalhando no artigo, você precisa daquela publicação para o concurso, para o doutorado, para o seu currículo, e aí você fez uma pesquisa muito bem feita, só que ela é recusada porque ela está mal escrita, né? Então, não adianta dissociar, mas a minha pesquisa é ótima, mas ninguém está entendendo o que está escrito, o seu artigo está cheio de erros. Então, de fato, é uma etapa muito essencial em todo esse processo. Exato. E aí, bom, depois se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre esse tema do processo de escrita em si, vocês podem deixar lá no nosso último post. E aí eu queria falar um pouquinho agora sobre a nossa live, a nossa próxima live de quinta-feira, em que a gente vai trazer mais materiais que vocês podem acessar, que vão subsidiar esse processo de escrita para quem está começando de fato a escrever em língua inglesa. Esse processo que é complexo, mas que é possível, é factível, e aí é necessário ter esse background que a gente vem trazendo com essas lives, e na live que vem a gente vai trazer ainda mais material para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse processo. Isso, Marina? Isso mesmo. Junto, acho até que casa bastante a próxima live, como a gente vai trazer alguns textos, livros que falam sobre a escrita em língua inglesa, e todos esses textos vão estar no nosso e-book, que já vai estar disponível a partir da próxima live, né? Então, quem assistir, além de entender a importância desses materiais que a gente vai citar, vai poder ter acesso ao e-book e consultar essas obras a partir dele. Certo. Então, quem assistiu, gente que está na pós, quem sabe de um colega que está terminando a pós, que precisa publicar em inglês, que está sendo uma exigência da maioria das pós hoje, mesmo no Brasil, porque internacionalização da instituição e do ensino é algo que vem sendo cobrado e está sendo cada vez mais cobrado pela CAPES, pelo MEC. Então, compartilhem na sua Insta as informações, as nossas lives. Quem chegou aqui hoje, dia 29 hoje, vai lá dar uma olhada na nossa live e dá um feedback pra gente sempre, pra gente poder melhorar. Certo? Mais alguma coisa? A gente quer agradecer a todo mundo que participou, conheço algumas pessoas, Ângela, a Fênix, que participou com a gente hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda uma mensagem pra gente no nosso post, no nosso último post da UNA, certo? Mais alguma coisa, Marina? Não, isso mesmo. Esperamos vocês na semana que vem. Não percam, gente, vai ser o lançamento do nosso e-book. Tchau! Tchau!